Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Nós vamos iniciar num minutinho e a gente já começa, tá? Deixa eu só compartilhar aqui e a gente já vai começar. Acabei atrasando um pouquinho hoje. Só um instantinho. Já vamos começar. Então vamos lá? Bom dia a todos, um abraço, sejam bem-vindos. Vamos iniciar, né? Vamos fazer uma prece e a gente já começa, tá? Então vamos juntos, elevando o pensamento, mentalizando Jesus, nos envolvendo com as suas irradiações de amor, de paz, de luz. Mestre Jesus, nosso amigo, nosso irmão de todas as horas, nós te agradecemos por mais um dia de existência, por mais uma vez estarmos juntos em torno de teu nome, em torno das palavras que os bons espíritos trouxeram para nós através das mensagens que Allan Kardec recebeu. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a todos aqueles que têm nos ajudado, Senhor, das esferas mais altas, nos protegido, nos intuído, e pedimos pelos sofredores, Senhor, da vida espiritual, aqueles que perambulam alienados, deprimidos, angustiados, ainda perturbados diante da mudança de endereço, se transferindo para a vida espiritual sem a devida preparação. A todos eles, Senhor, que o bálsamo da Tua presença, da Tua luz, possa envolver. Que Teu amor envolva os nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal, vamos começar mais um estudo, né? Nós estamos ainda na primeira parte do Livro dos Médiuns, capítulo 3, item 32, tá? Allan Kardec está falando da questão da teoria, do estudo, né? A importância do estudo para o contato com a prática mediúnica, né? O contato com os espíritos, com o fenômeno, né? Nós temos que lembrar que Allan Kardec, ele foi o que desenvolveu primeiramente esse contato com os espíritos, né? Tentou estabelecer um método de trabalho, né? Então ele está falando da importância do conhecimento, de uma base de conhecimento, para as pessoas compreenderem melhor os fenômenos, até porque na época dele, algumas pessoas vinham a participar totalmente despreparadas, totalmente sem informações, né? Então ele começou a perceber que era melhor quando as pessoas tinham uma base de conhecimento, uma base teórica, para dar um significado mais real, mais verdadeiro para os fenômenos, né? Os fenômenos com relação às mesas girantes, os fenômenos com relação às mensagens que eram recebidas, né? Então, tanto fenômenos físicos quanto fenômenos intelectuais, era preciso que houvesse uma base de entendimento. Hoje as casas espíritas trabalham dessa forma, trabalham dando palestras, dando cursos, não é? Então, raramente você vê hoje, pelo menos no contexto espírita, raramente você vê reuniões mediúnicas abertas. As reuniões mediúnicas não são abertas, na sua maioria, hoje, né? No passado já foram. E ainda existem alguns grupos que fazem reuniões mediúnicas abertas, o que não é aconselhável, né? Então, as casas espíritas, em geral, elas estão seguindo essa recomendação de darem uma base de conhecimento, de darem, né? Hoje ainda as pessoas chegam à casa espírita já com muito mais informação do que na época de Kardec. Nós temos que
que compreender isso. Hoje as pessoas chegam à casa espírita com muito mais informação. Por quê? Porque já está no conhecimento popular muitos dos conceitos espíritas, já estão na boca de católicos, evangélicos. A gente vê isso, né? A internet está aí fornecendo informações. Só a gente já faz mais de 14 anos que a gente faz estudo online. E muitas vezes quem mais busca são católicos. Por quê? Porque não tem coragem muitas vezes de buscar a casa espírita e começam a ver primeiro na internet. Eu fiz o programa de rádio durante 10 anos, programa espírita, e quem mais assistia eram católicos. Não eram exatamente os espíritas, eram os católicos. Então a gente vê que muita gente, antes de vir a participar do centro, já vai ouvindo, já vai analisando, já vai compreendendo muitos pontos. De modo que as pessoas que chegam hoje ao contato com a doutrina espírita são muito melhor preparadas do que na época de Kardec. Tá? E já vem com a base de informações, né? Sem falar que muitas delas já estão tendo fenômenos, vamos dizer assim, já estão tendo incorporações em casa, já viram parentes incorporando desde a infância, né? Já vem acompanhando pai e mãe desequilibrados espiritualmente. Nossa, quantas pessoas que eu converso que chegam à casa espírita já com um largo histórico de contato com espíritos e comunicações, entendeu? Então, não é a mesma população que a gente tinha na época de Kardec, né? Então, havia na época de Kardec pessoas que se aproximavam com muito conhecimento intelectual, científico, né? Era o século das luzes, Paris era o centro do planeta, pelo menos no Ocidente aqui, em termos de informações, em termos de ciência. Então, muitos desses cientistas se aproximaram de Kardec, se aproximaram dos fenômenos, mas não tinha uma base mínima, às vezes, de conhecimento espiritual, para entender aquilo que estava ocorrendo, né? E às vezes, Allan Kardec mesmo fala que os resultados não eram bons, né? Às vezes, com certas pessoas, sem essa base mínima de informação, os resultados não eram bons. Então, o que o Kardec colocou é verdade, é verdadeiro, né? De ter algumas informações prévias, né? Agora, para se ter o contato com os espíritos de uma forma produtiva, positiva, principalmente se a pessoa já vem incorporando, já vem para a casa espírita com a mediunidade eclodindo, também não é preciso tanta informação assim. Tá? Aí a gente precisa relativizar. Por quê? Porque quando a gente começa a munir, quando eu vou atendendo a pessoa individualmente, né, até ela incorpora e tal, mas a gente vai munindo de informações, de explicações, de orientações, né, semana após semana, aí a pessoa vai melhorando, né, já vai equilibrando, já vai entendendo o que vai acontecendo. Essa pessoa, ela não precisa ficar tanto tempo assim afastada da parte mediúnica, pessoal. Tá? Ela não precisa ficar tanto tempo afastada como se quer hoje, né? Fazendo com que as pessoas fiquem longe da prática mediúnica. Não é assim, né? Então, a abordagem teórico-prática tem se mostrado mais produtiva, né? Mas vamos começar aqui o item 32, né? Fizemos essa introdução, né? O estudo prévio da teoria apresenta ainda outra vantagem, o de mostrar imediatamente a grandeza do objetivo e o alcance desta ciência, né? Quer dizer, é importante esse estudo prévio, quando possível, né? Quando a gente tem a possibilidade de sentar com a pessoa, quando ela tem possibilidade de entender daquilo que a gente está falando, porque às vezes ela está tão obsediada, está tão perturbada, né, que se você não começa a aliviar primeiro o sofrimento dela, até para que ela comece a entender aquilo que a gente está dizendo, às vezes ela não consegue fazer o curso, não consegue ter informações mais profundas, porque ela ainda não tem condição espiritual para isso, né? A gente precisa ajudá-la primeiro, para que ela venha a ter melhores condições e aí consiga, né, entender com mais profundidade. Alexandre, mas é difícil? É difícil.
Por isso que essa abordagem teórico-prática é melhor, funciona melhor, porque você vai ajudando a pessoa e ao mesmo tempo vai esclarecendo, né? Então, é algo que funciona melhor. Aquele que inicia o estudo vendo uma mesa girar, então, olha só a questão de Kardec aqui. Aquele que inicia o estudo vendo uma mesa girar ou bater sente-se mais inclinado à zombaria. Né? Então, a pessoa que começa o seu estudo, a sua observação, vendo uma mesa girar ou bater, né, ele sente-se mais inclinado à zombaria, se ele não entende aquilo que está acontecendo. Né? Por isso que a pessoa, para ter acesso a uma reunião mediúnica, são coisas que a gente vai observando, né? A seriedade da pessoa, né? A seriedade que ela tem. Tem pessoas que são pessoas que não são sérias, que elas não devem ter acesso a coisas sérias, né? Se elas não têm isso ainda consolidado dentro delas. Elas estão inclinadas à zombaria. Então, esse tipo de pessoa não está preparado, a princípio, a participar de uma reunião mediúnica. Né? Muitas vezes não tem informação, não tem seriedade, essa pessoa não tem condição de participar. Né? E Allan Kardec observou isso. Ele observou. Né? Veja as coisas pelas quais Allan Kardec passou. Ele observou por quê? Porque algumas pessoas que se aproximaram dos fenômenos que ele também observou, algumas pessoas caíram na zombaria. Ele percebeu isso. Né? Mas por que ele percebeu? Porque ele proporcionou esse tipo de vivência. Né? Ele permitiu que algumas pessoas observassem. E ele viu que, tem pessoas que não dá certo. Né? Tem pessoas que não funcionam eu permitir que tenham acesso aos fenômenos sem informações prévias. Então ele foi aprendendo a selecionar melhor as pessoas que participavam das reuniões em que ele estava. Né? Então isso é uma coisa que fica muito clara aqui. Né? Então aquele que inicia o estudo ou observação, vendo uma mesa girar ou bater, sente-se mais inclinado à zombaria, porque não imagina que de uma mesa possa sair uma doutrina regeneradora da humanidade. Temos observado que aqueles que acreditam antes de terem visto, apenas porque leram e compreenderam, longe de serem superficiais, são ao contrário os que mais refletem. Então olha só, ele percebeu que no contato com os fenômenos, aqueles que já tinham lido alguma coisa, aqueles que já tinham simpatizado com a doutrina espírita, com os fenômenos, aqueles que tinham simpatizado com a informação, né, que já procuraram um pouco mais de informação, eles lidavam de uma forma diferente com os fenômenos. Vocês percebem o que Kardec está dizendo? Né? Aqueles que acreditaram, que acreditam, antes de terem visto, né? Quer dizer, a pessoa já acredita. Por quê? Porque ela já leu, ela já teve notícias, já conversou com pessoas, já teve informações. Então ela vai lidar melhor com aquele fenômeno. Ela já acredita no espiritismo, mesmo sem ter visto um fenômeno. Isso é uma coisa interessante, porque é o que a gente observa. Né? Pessoas que vêm com o mínimo de condição, que têm o mínimo de orientação, de informação, têm mediunidade. Muitas vezes quando você leva para a reunião mediúnica, né, quando você faz uma avaliação prévia, né, você tem alguns contatos com a pessoa, você vai observando a pessoa, você vai dando informações e tal. Quando chega a prática mediúnica, ela já está em condição de entender, de compreender. Já é alguém, né, que tem uma capacidade de absorver melhor aquilo que ela vai se deparar na reunião mediúnica. Né? Então, e eu observo, pessoal, que na prática, isso é uma coisa que eu observo sempre. Né?
Às vezes um pouco de informação que você dá, um pouco de informação, já cria uma base para um entendimento. Não cria uma base para o entendimento de toda a doutrina como querem. Aliás, a base do entendimento de toda a doutrina eu venho constituindo ao longo da vida. Ter um conhecimento de toda a doutrina eu venho tendo ao longo da vida. Entendeu? Então eu não posso esperar que a pessoa, para a vida participar de uma reunião mediúnica, ela tenha um conhecimento que na verdade ela vai consolidar ao longo da vida. É isso que estão querendo frequentemente. Né? Que a pessoa tenha todo um conhecimento para depois ter uma prática. Só que ela está com a mediunidade por aqui, ó. Ela está estourando, a mediunidade dela está somatizando, está criando problemas emocionais, problemas físicos, porque ela não consegue gastar a força mediúnica que ela tem, ela não acha lugar onde ela possa receber uma orientação precisa, onde ela possa ter oportunidade de trabalhar com a sua mediunidade. Então ela fica em casa incorporando, fica em qualquer lugar incorporando. Aí como é que essa pessoa vai ter capacidade? Muitas vezes ela nem fica no centro mais. Ela percebe que ela não está tendo a orientação, não está tendo o amparo necessário, ela não está melhorando, porque o pessoal dá informação, mas a mediunidade está lá explodindo. E não é o fato dela ter informação que a mediunidade vai parar de explodir. Vocês entendem? Você tem que dar uma boa canalização para a força mediúnica que ela traz. Senão você só vai ficar dando informações que ela não sabe aproveitar aquela informação na prática. Eu vejo sempre pessoas que vêm de casa espírita procurando no consultório, por exemplo. Eu fui em tal casa, mas não me orientaram lá. Só falaram que eu tinha que assistir palestra e fazer curso e tomar passe. E eu já estou lá e já faz algum tempo e nada de melhorar. É o que chega até mim, né? Então aí a gente muda o modo de lidar com a pessoa. A gente continua dando informações. Não, você tem que continuar participando de palestras, continuar nos cursos. Só que nós vamos começar a olhar mais a tua mediunidade agora. Né? Vamos começar a observar, a gente faz um relaxamento. Às vezes no meio do relaxamento ela já incorpora, porque ela está incorporando. A gente começa a atender, né, o espírito, tal, começa a gastar a força mediúnica que ela tem, num ambiente seguro, com uma orientação segura. Aí a gente continua dando informação, continua explicando, continua recomendando livros. Aí semana que vem, ou nos próximos dias, ela está de novo junto da gente, a gente vai conversar, ela incorpora de novo, a gente atende. Né? Então começa a criar um ritmo de gastar a força mediúnica. Né? Começa a criar um ritmo de produzir a força mediúnica, porque ela continua produzindo a força mediúnica, isso não vai parar, só que agora com possibilidades de gastar parte dessa força. Aí ela começa a melhorar. Entendeu? Começa a melhorar. Não quer dizer que eu vou levar a pessoa para a mesa mediúnica de uma hora para outra. Eu não faço isso. Né? Não quer dizer que eu vou incorporar, eu vou trazê-la para a equipe mediúnica de uma hora para outra. Não. Eu vou observando, vou conhecendo a pessoa, vou dando informações, né? De um modo individual. Por quê? Porque cada caso é um caso. Cada caso tem um ritmo diferente, tem uma necessidade diferente. Vocês entendem, pessoal? Então, o que está se querendo muitas vezes no movimento espírita é tratar todo mundo do mesmo jeito. Só que as necessidades são diferentes. Tá? As mediunidades são diferentes. As necessidades de informação são diferentes. Tá? Então, isso não funciona, né? Quando você trata todo mundo do mesmo jeito. Você tem que ter um tratamento individualizado. Tá? E fazer o possível para o mais rápido que a gente puder, que a gente observar que há condições, ir levando a pessoa para o contexto mediúnico. Por quê? Porque ela está dizendo que
porque está precisando, porque a necessidade dela está demonstrando que ela está precisando dessa abordagem. Tá? Ok? Isso, pessoal, não é o que a gente tem visto teoricamente, não é assim, isso aqui é a prática, tá? Isso aqui é o que a prática tem demonstrado, no que a gente tem observado, tá? Isso aqui não é só, isso aqui é a união da teoria com a prática, né? A Jussara colocou, a Jussara participa com a gente, né? Essa na reunião mediúnica, então, essa metodologia nos dá uma segurança, sentimos acolhidos e consolados. Exatamente, né, Jussara? Então é por aí, né? A Jussara chegou nesse contexto, né? Chegou nesse contexto que a gente está falando aqui. Tá? Então ela sabe, né, o quão importante para ela foi ela ter essa abertura na casa espírita, né, com a informação e com a prática. Né? Chegou já com mediunidade, né, vindo de um outro contexto mediúnico, né, e necessitando desse amparo teórico prático, vamos dizer assim. Né? E hoje está aí, né, Jussara, trabalhando com a gente, produzindo, né, mais equilibrado e tal. Então vamos lá. Dando maior atenção ao conteúdo do que à forma como a doutrina é apresentada, para eles a parte filosófica é a principal e os fenômenos propriamente ditos são o acessório. Não é? Quer dizer, a pessoa que entende o Espiritismo, que simpatiza, que aprofunda o seu entendimento, né? Fazendo uma busca de informações, de conversas, de palestras, de livros, né? Ela vai entendendo que o filosófico, a decorrência moral dos ensinos dos Espíritos são mais importantes do que você simplesmente observar fenômenos e se encantar com os fenômenos. Né? Eu já disse para vocês na semana passada, o nosso objetivo hoje, em termos de reunião mediúnica, não é produzir o fenômeno. O nosso objetivo não é produzir o fenômeno mediúnico pelo fenômeno. Na época de Kardec, havia mais preocupação de convencer as pessoas, né, das pessoas terem acesso aos fenômenos físicos e intelectuais, porque o Espiritismo estava surgindo, o Espiritismo estava dizendo, pessoal, eu existo, eu estou aqui, eu tenho uma proposta diferente de outras religiões, de outras ciências, né? Eu sou alguma coisa interessante para vocês, pesquisadores. Então, na época de Kardec, o objetivo das reuniões era demonstrar a importância do Espiritismo e a veracidade dos fenômenos. Porque isso atraía pessoas intelectuais que realmente passaram a escrever dentro do contexto espírita, a estudar a mediunidade, estudar médiuns. Né? Eu posso citar aqui vários cientistas de renome que se aproximaram dos fenômenos e começaram a pesquisar. Ernesto Bozano, César Lombroso, Alexander Aksakov, William Crookes, né? Você tem o Friedrich Zollner na Alemanha, você tem várias partes cientistas que se aproximaram do conhecimento do Espiritismo. Né? Só que na época de Kardec, voltando a lembrar disso, né, o objetivo era muito esse, de obter o conhecimento da doutrina espírita, tanto que Allan Kardec pôde estruturar o Pentateuco, 5 livros básicos da doutrina espírita, maravilhosos, eu estudo desde criança, Livro dos Espíritos. Desde 8 anos de idade que eu estudo o Livro dos Espíritos, na casa espírita, pergunta a pergunta. Né? E nunca deixei de estudar dentro da casa espírita, dar cursos, na internet também. Então, tem sido uma constante para a gente estudar Kardec. É a base. Mas Kardec, na época, o trabalho dele, até porque não havia tempo
para muito mais coisa. O trabalho dele era obter essas mensagens, obter essas informações que os espíritos estavam trazendo, era um projeto, né? O projeto do Espiritismo, que Allan Kardec ajudou a concretizar, e convencer as pessoas. A Revista Espírita, né? Que era uma revista que ele testava certos assuntos, né? Instigando as pessoas com certos assuntos, às vezes polêmicos, né? Para fermentar o início do Espiritismo, para fermentar as opiniões. Ele conseguiu, tanto que nós estamos aí, o Brasil, né? Tanta gente espírita, tantas casas espíritas, né? No mundo inteiro hoje em dia, né? Só que hoje o nosso enfoque das reuniões mediúnicas não é convencer as pessoas do Espiritismo. O nosso enfoque é ajudar. O nosso enfoque é terapêutico, é muito mais terapêutico do que na época de Kardec. Kardec ajudou muito terapeuticamente, trazendo o próprio Espiritismo, né? Codificando o Espiritismo. Então as informações são terapêuticas, trazem uma nova visão da vida e tal. Mas hoje o nosso enfoque é muito a desobsessão, que não era exatamente o enfoque de Kardec, embora ele tenha atuado e tenha estudado, inclusive, né, no livro dos médiuns, tal, o tema obsessão, né, é objeto de estudo de Kardec. Mas hoje nós trabalhamos muito mais nas reuniões mediúnicas em função da desobsessão, em função dos tratamentos das pessoas. Vocês entendem que era diferente o enfoque que se dava, o enfoque de hoje? Não é? Nós usamos Kardec, é a base do conhecimento espírita. Nós precisamos entender Kardec. E hoje a gente usa Kardec, o entendimento que ele traz muito mais para o tratamento das pessoas. Nós não chamamos a pessoa para ir na reunião mediúnica para ver simplesmente a pessoa incorporar. Vem cá ver para você se convencer do espiritismo. Não. E a gente não faz isso mais. Entendeu? Então é diferente. Quando a gente vem a trazer alguém para a reunião mediúnica, é porque ela está necessitada, absolutamente necessitada, de trabalhar com a sua mediunidade, né? Sim, até de se convencer que ela é médium, porque ela ainda está na dúvida se é médium, se não é, mas isso ela vai observar. E aquilo que os outros médiums estão sentindo, ela de repente começa a sentir também. Olha, está vendo? Aquilo que os médiuns estão percebendo, você também está percebendo. Você percebe? Você vê como é que a sua mediunidade tem funcionado? Provavelmente você é médium. Fora do centro, em qualquer horário da sua vida, você também tem sentido muitas coisas que não são suas. E a reunião mediúnica é sim um laboratório onde a gente consegue melhor observar certos elementos da mediunidade que a pessoa traz. É um ambiente mais seguro para se observar, né? Como eu tenho dito, a pessoa tem que demonstrar uma condição mínima para isso, né? Uma condição mínima de conhecimento, uma condição mínima de equilíbrio, né? Até para que a reunião consiga se dar de uma forma razoável, né, pessoal? Então, isso são critérios que a gente usa e por isso que a gente vai atendendo individualmente antes de levar a reunião mediúnica, né? Ok. Silvana Costa, eu estou muito melhor agora que sou da equipe mediúnica, né? Então, tá vendo, Silvana? Silvânia, né? Então, isso é o que a gente vê sempre, tá? É o que a gente vê sempre, as pessoas se aproximando, sim, estudando, mas também quando começa a ter condição de participar da reunião mediúnica e se ligar a um grupo mediúnico, a trabalhar, isso ajuda muito, tá? Tem que ter disciplina, tem que ter seriedade, tem que ter busca de melhora, de evangelização de si mesmo, né? Sem isso, a prática mediúnica não funciona, não dá certo, né? Você tem que ter essa disciplina, né? Esse constante aprimorar, né? Mas fazendo isso, as coisas caminham bem. Silvana, Alexandre, tem como o médium se ligar a outro médium, né? Sentir as sensações aumentadas quando juntos?
Tem, às vezes acontece isso. Às vezes acontece isso, né? Até de determinado médium trabalhar melhor junto a outro médium, a outros médiums. Por isso que a reunião mediúnica é interessante. Porque vários médiums que já estão bem, que já estão equilibrados, né? Que já têm uma prática constante, uma prática frequente, positiva. Quando a gente traz alguém que é médium e que é iniciante, que não tem experiência, não tem segurança ainda, né? Ele começa a observar os outros, né? Troca vibrações com o grupo, é mais fácil dele se equilibrar, é mais fácil dele começar a trabalhar de uma forma equilibrada também. E é em função dessa troca vibratória também com os outros médiuns. Tá? E acontece, Silvânia, de um determinado médium ter mais sintonia com um outro médium. Então, geralmente, olha, quando aquele médium percebe alguma coisa, geralmente eu percebo também. Parece que eu tenho uma ligação, uma sintonia mais fácil com aquele médium. Entendeu? Então, às vezes assim, eu percebo o espírito e o outro acaba dando comunicação, justamente falando daquilo que eu estava sentindo. Parece que é sempre aquele médium que, quando eu sinto alguma presença, daqui a pouco aquele médium está incorporando justamente daquela presença que eu estava sentindo. E pode acontecer que eu também, quando eu incorporo, de repente, depois o médium fala, olha, Alexandre, antes de você incorporar, eu estava sentindo justamente o que você acabou falando, né? O espírito que acabou se comunicando por seu intermédio, né? Então a gente percebe que tem sim essas sintonias entre determinados médiums, né? Amélia Cristina, posso desenvolver sozinha mesmo a minha mediunidade? Preciso trabalhar e não sei como. Então, Amélia, você precisa se aproximar de uma casa espírita, precisa conversar com as pessoas, né? Expor o que acontece com você, cada caso é um caso, tá? Mas desenvolver a mediunidade é melhor em grupo, é melhor sob a orientação de uma casa, sob a orientação de uma pessoa experiente na mediunidade, mas aí você precisa conversar, precisa expor, e cada casa tem um procedimento meio específico no trato com quem chega. Eu tenho falado como nós trabalhamos, até para que outras pessoas possam ter essa informação e às vezes, né, buscar esse tipo de vivência que a gente tem tido. Né? Mas cada casa, né, geralmente as casas espíritas, elas vão falar para você, ó, você passa por um atendimento fraterno, tá? Eles vão falar para você, você vai participar das palestras, do passe, e vai começar um curso básico. Ou se você já tem um curso básico, pode ser que encaminhe para um curso mais profundo ou para um curso de mediunidade. Né? Se você tiver condição de fazer, faça. Né? Quem sabe, a breve tempo aí, vão chamar você para participar de um grupo mediúnico, né? Então, isso é o que a maioria das casas faz, né? Ok. Deixa eu ver aqui. A Deda, né? Bom dia, comecei o estudo há pouco tempo, se soubesse que era tão bom, que faria tanta diferença na minha vida. Tenho desdobramento desde os 7 anos. Tinha muito medo, agora tenho entendimento e sei como reagir sem medo. Então, que bom, Deda, é isso aí, né? E veja como as pessoas, pessoal, é o que a gente observa. Veja como as pessoas muitas vezes têm fenômenos, têm desdobramentos, têm percepções desde muito cedo. E passam a vida inteira tendo fenômenos. E às vezes a vida inteira sendo muito sensíveis, inclusive. Né? E sentindo muitas coisas no corpo, sentindo muitas coisas na emoção. E quando vem a ter contato com a casa espírita, às vezes já tem um longo histórico de contatos, aliás, experiências riquíssimas de contato com os espíritos, de contato com a mediunidade, de contato com
sensações, sintomas, né? Até que encontra o Espiritismo, encontra. Aliás, muitas delas já vêm estudando o Espiritismo em casa, já vêm lendo, né? Às vezes, eu me deparo com pessoas que chegam à casa espírita que já vêm com a mediunidade já quase que pronta para trabalhar. Já vem com informações de sobra e já vem com condição de trabalhar. Entendeu? Eu me deparo com muitas pessoas assim, né, que chegam à casa espírita praticamente em condição de trabalhar já. E, inclusive com uma experiência larga já de contato com os espíritos, não de contato com a reunião mediúnica, de contato com os cursos espíritas, mas de contato vivo com os espíritos, né? E aí, de modo que você só vai fazendo alguns ajustes, vai explicando, vai dando algumas orientações e daqui a pouco a pessoa está produzindo maravilhosamente, tá? Produzindo e se equilibrando. Essa é a pessoa que fala, nossa, graças a Deus que eu encontrei esse grupo, que eu sempre tive percepções, sempre sofri com a mediunidade, não sabia direito como conduzir a coisa, mas agora, graças a Deus, né, eu estou tendo apoio desse grupo e tal, né? A Mari Beira colocando, tem como colocar algum exemplo? Tudo que eu estou dando aqui é exemplo, Mari. Mais exemplo do que eu estou dando aqui, né? Tudo que eu estou falando aqui são exemplos, né? Do que acontece e tal. Ok? Só se eu entrar no caso particular, né? Só que aí não faltam casos particulares, só que eu não posso ficar falando do caso particular, né? Certo? Ok, pessoal. Deixa eu ver aqui. Acho que nós vamos terminar. Vamos terminar aqui esse tópico, tá? Rapidinho. Já paramos, tá. Dizem também que apenas ela apresenta a teoria mais racional sobre o passado e o futuro do homem. Assim, a sua razão prefere uma doutrina que realmente explica, em detrimento daquelas que nada explicam ou explicam mal. As pessoas que começam a entender o Espiritismo, mesmo que não tenham tido contato com o fenômeno. Eu também fui entendendo o Espiritismo mesmo antes de ter contato com o fenômeno, né? Embora minha mãe fosse médium, meu pai doutrinador, né? Eu tinha uma curiosidade muito grande de entender desde pequeno. E graças a Deus me permitiram ter esse contato, né? Me permitiram ter esse contato. Então, assim, eu comecei com 17 anos na reunião mediúnica, né? Eu conheci meu avô materno, né? Eu conheci com 7 anos. Eu tive um contato com ele, fui conhecê-lo através de uma comunicação mediúnica, né? Então, não é o que a gente faz, assim, permitir que uma criança participe de uma reunião mediúnica. Mas me permitiram, eu tinha 7 anos de idade. Né? Me permitiram participar, porque eu era muito curioso, eu queria muito, eu ouvia falar tal, e queria ter informações, queria saber como é que era, né? E a família se reunia em Marília, São Paulo, né? Família espírita, final de ano se reunia lá, espíritos familiares se comunicavam e tal, e me permitiram participar, né? Foi uma ou duas vezes que me permitiram participar. Numa delas eu tive contato com meu avô, Urbano Francisco de Assis Xavier. Hoje ele é o espírito que coordena o nosso trabalho mediúnico. Nosso trabalho mediúnico não, coordena a nossa casa espírita do plano espiritual. É o espírito que coordena o nosso projeto do Maria de Nazaré, da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Então, assim, para mim foi muito válido. Eu vim a participar sistematicamente de uma reunião mediúnica com 17 anos. Né? Já tendo uma boa base de informação, de participação e tal. Nessa época eu já tinha sido vice-presidente da Casa Espírita, já uma pessoa muito vinculada à Casa Espírita, né? Já com o respeito das pessoas, né? Entendeu? E não parei mais,
né? Hoje eu estou com 47 anos, para 48, quase 31 anos de prática mediúnica, de contato com as reuniões, com médiuns, né? Na doutrinação. Então o que a gente fala, pessoal, não é uma aventura, não é um... O que a gente fala é da experiência que a gente tem tido ao longo desses 30 anos, tá? De estudos, de observações e de tratamentos com obsediados, tá bom? Pessoal, nós vamos ter que finalizar aqui, depois a gente termina esse tópico 32, porque o tempo urge, tá? E nós precisamos trabalhar também, né? Tá bom? Vamos então finalizar, né, com uma prece, como nós sempre fazemos, pedindo a Jesus que nos abençoe, que abençoe todo este grupo de estudo, todas as casas espíritas vinculadas a esse estudo. Que abençoe, Senhor, todos os necessitados que se aproximam da casa espírita em busca de consolo, de alívio, de orientação, de trabalho para as suas forças mediúnicas, para que possam se libertar, às vezes, de problemas milenares que vem trazendo, de antigos débitos, de antigos equívocos em que trabalharam no passado, em que se vincularam no passado. E a mediunidade, Senhor, como Tu mesmo nos demonstraste, é uma porta abençoada para o contato com os necessitados, para o auxílio aos sofredores. Então nós só temos a Te agradecer e Te pedir ainda orientação e amparo. Que assim seja. Ok, pessoal, obrigado pela presença, um grande abraço, tá? Lembrando que hoje nós temos o estudo do livro Entre a Terra e o Céu, que nós passamos da sexta-feira às 20 horas, nós passamos para a quinta. Até porque a gente teve que mudar um horário de uma reunião mediúnica nossa, que a gente passou da quarta para a sexta, né? Aí entrou no horário do Entre a Terra e o Céu, a gente teve que passar para hoje à noite, às 20 horas, tá? Então, a gente se encontra logo mais, tá bom? Um abração, até mais.